Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marcela de Sociologia do J Explica e hoje é a nossa aula número 8 e o tema é a divisão social do trabalho. Antes de começar essa aula eu vou pedir para você se inscrever no canal e já curtir esse vídeo e vamos lá! Pessoal, a divisão social do trabalho, eu começo com uma tirinha da Mafalda, né? E a seguinte frase que ela deixa: todos os dias mandamos um pai e é isto que esse maldito escritório devolve? Ou seja, a gente observa o pai chegando em casa, muito cansado, e aí a gente pode refletir um pouquinho sobre o que o trabalho, né, faz com as pessoas, e se ele de fato é uma coisa boa. Mas antes disso, eu quero lembrar vocês de alguns conceitos, na verdade são dois. O conceito de trabalho e o conceito de modos de produção. Lembrando que a palavra trabalho, ela é polissêmica, ou seja, ela tem muitos significados que são diferentes dependendo do uso que a gente vai dar para essa palavra. Ela se origina, né, num instrumento de tortura chamado tripalium, e aí, muitas vezes, o trabalho pode ser realmente encarado como algo, como um sacrifício, como uma fadiga, como um esforço, e a definição que a gente pode ter hoje de trabalho é que é uma atividade racional que transforma o meio natural que os homens vivem através de um processo contínuo de crescente satisfação das naturezas humanas. Ou seja, é um trabalho que nós, seres humanos, fazemos para modificar a natureza a fim de satisfazer as necessidades humanas, que podem ser básicas, como alimentação, ou também podem ser, como que eu posso dizer? Necessidades mais complexas como a arte, a música, enfim. A gente também tem que lembrar que a definição de trabalho era vista como algo negativo, relegado aos escravos, aos pobres, e que no capitalismo, né, surge uma conotação mais positiva. Então passa de algo repugnante para algo que dignifica o homem. Eu gostaria de lembrar que o modo de produção é o modo como a sociedade ela vai produzir os bens de consumo e os serviços, como elas utilizam esses serviços, esses bens de consumo e também como elas vão distribuir. A continha que a gente faz dos modos de produção é uma soma. É a soma forças produtivas mais relações de trabalho são os modos de produção. Ao longo da história, a gente teve modos de produção como o primitivo, que era uma população nômade, né, que sobrevivia de coleta e caça. Passamos por um modo de produção escravista. Depois tinha um asiático também, feudal, capitalista e socialista. A gente viu isso lá na aula número 2 sobre o Karl Marx. E aí, pessoal, vamos conceituar então o que seria a divisão social do trabalho, gente? Eu vou falar de um jeito completo e depois eu vou traduzir pra gente, tá? Basicamente, pessoal, a gente tem que lembrar que a gente está falando hoje de sociologia do trabalho. E que sociologia do trabalho é aquela que investiga a origem, os fundamentos e a forma como o trabalho é executado, tá? O conceito de divisão social do trabalho, então, vai ser a maneira que as tarefas são divididas e organizadas no campo do trabalho. Sendo a forma dessa organização pode variar de acordo com a política, com a economia e com a sociedade do período histórico que a gente estiver analisando, e também vai depender do espaço geográfico. Por exemplo, quando eu falei do modo de produção asiático, eu estava falando de um espaço geográfico específico. Então, basicamente, divisão social do trabalho, ela está ligada em como as sociedades elas irão criar processos. Essa parte é muito importante, tá? Então, a divisão social do trabalho, ela está muito ligada em como as sociedades elas vão criar processos de especialização do trabalho. Ou seja, como que dentro de uma sociedade complexa, né, que somos, as funções elas vão ser divididas para que as satisfações das necessidades humanas elas sejam atendidas, tá? Ou seja, em resumo do resumo, a divisão social do trabalho, ela vai ditar a maneira, ou seja, ela vai especializar as pessoas dentro da sociedade para se organizarem e produzirem mercadorias, objetos, produtos. Então, já que a divisão social do trabalho ela está muito ligada à especialização, né, em uma função, essa especialização ela ainda vai poder se dividir também por gênero, por idade, por racial ou étnico. O que isso quer dizer? Então, vamos lá.
Vamos colocar umas ideias para a gente poder entender essa outra parte. Então, eu gosto de repetir isso porque a divisão social do trabalho pode ser um pouco complexo de entender. Então, se a divisão social do trabalho ela está ligada a como a sociedade vai especializar o trabalho, ou seja, vai especificar, vai diferenciar, vai dividir o trabalho dentro da sociedade, né, para atender as necessidades que demandam as pessoas, né, os seres humanos, essa divisão ela também pode ser por gênero. Por exemplo, homens e mulheres podem ter especificações diferentes. Então, às vezes, a gente encontra mais homens numa profissão, mais mulheres em outras. Por exemplo, é muito comum a gente encontrar mais mulheres sendo professoras, diaristas, babás. E é mais comum a gente encontrar também homens em cargos de poder. Isso também tem a ver com a estrutura da sociedade patriarcal. Não só porque mulher se dá melhor com isso ou homem se dá melhor com aquilo. Não, tem a ver com toda uma estrutura patriarcal de poder, porque dentro de casa, né, o privado, ele foi colocado como uma obrigação das mulheres. Tudo bem? Também pode ser etário. A gente nota, né? A gente pode notar que tem profissões onde a idade é um marco limite. Um exemplo são os jogadores de futebol, né? Que tem o seu auge quando eles são mais novos. E, por exemplo, cargos políticos do executivo e legislativo que contam com um mínimo de idade para que as pessoas possam se eleger. Por exemplo, presidente precisa ter no mínimo 35 anos. Também a gente tem o quesito, né, de divisão uma subdivisão, né, da divisão social do trabalho, que é racial étnico. Ou seja, a gente vive numa sociedade onde existe o racismo estrutural. Se a gente não tiver com os olhos desnaturalizados, né, se a gente tiver com o olhar do senso comum, a gente não consegue ver isso. Então nós vivemos numa sociedade onde existe um racismo estrutural, então é muito comum a gente encontrar profissões onde majoritariamente a gente vê mais pessoas brancas ou mais pessoas negras. Um exemplo muito comum, gente, é quando a gente vê fotos dos juízes, por exemplo, ou quando a gente vê foto de políticos. Geralmente, além de ser homens, né, muitas vezes, geralmente são pessoas brancas. E quando a gente vê pessoas em serviços domésticos, geralmente são pessoas negras. E isso tem uma explicação, e a explicação é o racismo estrutural. Tudo bem? Pessoal, tem 4 autores que falam muito sobre essa divisão social do trabalho. Entre eles temos o Karl Marx, o Emile Durkheim, o Max Weber e o Adam Smith. Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, nós já falamos sobre eles, mas eu vou suscitar aqui os principais pontos que estão atrelados a esse tema. Ou seja, sobre a divisão social do trabalho, o que é importante saber sobre cada um deles e falar um pouco do Adam Smith, mas posteriormente eu vou aprofundar mais. Então, sobre a divisão social do trabalho, a gente vai começar pelo Karl Marx e eu trago a tirinha do Frank do Ernst, que eu já trouxe em outro material. Na apostila número 2, vocês podem conferir um material bem completinho sobre o Karl Marx também, sobre questões de luta de classes, alienação do trabalhador, exploração e também a mais-valia, vocês vão encontrar lá. Tudo bem? Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu tô fazendo há 30 anos, tá? Então, quando a gente fala de Karl Marx e divisão social do trabalho, para o Karl Marx, divisão social do trabalho está vinculada à ideia das classes sociais. Lembrando que para ele, gente, existe uma divisão entre os burgueses, que são os dominantes, e o proletário, que é o dominado. Então, essa divisão ela vai separar, né, o trabalho em especialidades produtivas e aí vai gerar a estrutura social em que nós temos, de um lado, a burguesia que domina o proletariado, porque a burguesia é quem detém os meios de produção, ou seja, o trabalho que uma pessoa pobre executa não é o mesmo trabalho que uma pessoa rica executa. Tudo bem? Outro ponto muito importante que eu quero falar para vocês não é somente questão de renda, tá? Pode ser que exista dentro dessas relações produtivas um trabalhador que ganhe mais que o pequeno burguês, mas o pequeno burguês ainda assim vai ser classe dominante, porque a posição em que a pessoa está na relação produtiva, ela vai refletir na posição e no status social. Existe também, para o Karl Marx, uma divisão entre atividade intelectual, que é destinada às pessoas que organizam o sistema de produção,
E também existe a atividade manual, que ela é deixada pro trabalhador, tá? Então existe uma relação de desigualdade, onde a atividade intelectual fica pro dono e proprietário do sistema produtivo e o trabalho fica pro proletário. E dentro da atividade manual feita pelo proletário, pelo trabalhador, tem outra divisão, porque dentro da linha de produção ali, o trabalho é subdividido ainda, né? A gente viu ali na tirinha sobre o Frank e o Ernest estarem conversando e um falar, quando eu vou me aposentar eu vou ver o que tem no final. Ou seja, o trabalhador, né, ele não conhece como funciona toda a atividade, e sim somente uma parte. A gente vai falar agora sobre a divisão social do trabalho para o Emile Durkheim. Na apostila número 1, vocês podem ir lá, tem um material sobre o Emile Durkheim, tem a aula, tem a apostila, tem exercícios, com questões sobre fatos social, regras do método sociológico e também normas da sociedade. A divisão social aqui para o Durkheim está vinculada à ideia de interação social que existe dentro da sociedade. Tudo bem? Então, para ele, vamos lá. Existem fatores que vão determinar essa divisão social do trabalho, mas vai ser mais um fator moral do que um fator econômico. Por que moral? Porque gera um sentimento de solidariedade nas pessoas que exercem essa mesma atividade especializada, né? Então, para ele vai ser mais uma coisa, essa divisão social do trabalho vai ser mais no quesito moral do que no quesito econômico, igual era para o Karl Marx no quesito econômico. O autor, ele analisava a sociedade, né, com a metáfora do corpo humano. Ele tinha a ideia da divisão social do trabalho, ela era responsável por manter o corpo funcionando, como se essa divisão social fossem os órgãos, e quando juntasse tudo, deixava o corpo funcionando em harmonia. Então essa é a metáfora do corpo humano. O Durkheim, ele também tinha um pensamento que ele falava que o crescimento populacional era o responsável por haver a divisão social do trabalho, porque quanto maior e mais complexa a sociedade, mais divisão do trabalho vai ter que ter, porque a demanda da sociedade vai ser maior. E também tem um outro ponto, gente, eu tô passando mais rápido, porque tudo isso a gente já viu em aulas anteriores, tem nas outras apostilas, e eu tô só relacionando o que a gente já sabe com esse novo tema, por isso que entre aspas, né? Por isso que eu me dediquei mais a explicar a divisão social do trabalho, que é esse conceito, e agora eu estou aplicando o que cada sociólogo, filósofo pensa acerca deste tema. Tudo bem? Então, pro Durkheim, a sociedade ela só permanece porque existe um consenso entre as pessoas que vivem dentro dessa sociedade. Esse consenso ele pode ser de dois tipos, que ele nomeia um de solidariedade mecânica, que é visto mais em sociedades primitivas, porque nessa sociedade primitiva tem um compartilhamento maior, né, do mesmo pensamento. Então ele garante uma coesão social, porque existe o mesmo tipo de pensamento. E na solidariedade orgânica, não. Porque não há compartilhamento do mesmo pensamento, da mesma cultura. Então a coesão social, ela fica a cargo do direito, das regras, da lei, e não como no último, onde todo mundo vive da mesma maneira, tá? A última coisa que eu tenho pra falar dele é que a divisão social do trabalho, ela aumenta a interdependência das pessoas, porque um depende diretamente do trabalho do outro, já que cada um é especializado em uma coisa. O terceiro pensador que eu trouxe hoje da divisão social do trabalho é o Max Weber. Nós falamos exaustivamente dele nas aulas, se eu não me engano, 3, 4 e 5. Então, nessas apostilas, nessas videoaulas, vocês vão encontrar mais temas, mais assuntos, né, sobre ele. O que vai importar pra gente é o que eu falei na aula 5. E, pra ele, a divisão social do trabalho, ela tá vinculada, ela tá associada à ideia da diferença entre católicos e protestantes e também na burocracia. Então, pro autor, o que vai importar a gente saber? Que a sociedade, mesmo ela tendo partes, ela pode ser influenciada por ações individuais, que ele chama de ação social, que foi a primeira aula que eu dei sobre ele, a aula 3. Então, a divisão social do trabalho, ela não era um grande foco igual era para os outros, porque o Weber falava que as sociedades não eram iguais umas às outras. Então, não dava pra gente ter esse foco de divisão social do trabalho, porque cada sociedade é diferente.
Para ele, né, ou para ele não, para a teoria dele, o trabalho ele é fundamental numa sociedade capitalista por conta de condições bem específicas. Porque o capitalismo ele tem como base uma ética protestante, ou seja, ele já vê por uma ótica religiosa. Mesmo a religiosidade não pertencendo mais tanto ao capitalismo, a origem é religiosa, tudo bem? Então, na apostila número 5, eu falei, né, lá para vocês que o autor ele relaciona o papel do protestantismo, da ética protestante, na formação do comportamento do típico capitalista. Ou seja, a mentalidade protestante de busca pelo lucro como um sinal da glória e bênção de Deus é o que foi o grande motor que desenvolveu o capitalismo. Burocracia, eu não falei muito naquela aula, então eu vou falar agora. Burocracia não é o que a gente pensa hoje em dia, tá, pessoal? Essa coisa de dificultar, de entrave. Burocracia nada mais é para ele do que um modo racional aí de dividir o trabalho, porque um cargo com as suas funções e atribuições específicas é ocupado por uma pessoa que é subordinada a outra pessoa que tem um cargo mais elevado, que também tem uma divisão, que também tem suas funções e atribuições específicas. Então aí a gente tem a distinção social do trabalho, a gente tem a divisão social do trabalho dentro da burocracia. Então, por exemplo, eu sou uma professora, eu trabalho numa escola, eu tenho as minhas funções e minhas atribuições específicas. Acima de mim está a minha coordenadora pedagógica, né? E a minha coordenadora, ela tem um cargo mais elevado, mas ela também tem suas funções e atribuições específicas e ela tem uma pessoa acima dela também. Vale lembrar, gente, que a burocracia ela também acaba auxiliando, nesse pensamento aqui do Max Weber, a classe dominante a estabelecer a divisão entre o trabalho dos dominantes e o trabalho dos dominados. Agora, por último, eu trouxe uma imagem de alfinete e vocês já vão entender por que é essa imagem. Então, divisão social do trabalho por Adam Smith. O Adam Smith ele ainda não foi abordado de uma maneira tão profunda, nós ainda iremos abordar, mas ele foi um filósofo, ele foi um economista britânico e ele é considerado por muitos aí o pai da economia moderna e também sobre a teoria do liberalismo econômico. A divisão social do trabalho dele está vinculada à ideia de evolução que acaba propulsionando a economia. Cabe ressaltar também, gente, que é uma ideia ultrapassada, porque esse autor ele viveu no período do Iluminismo, no século XVIII, e também na época da Revolução Industrial. Então, essa ideia é caracterizada para esse período. Tudo bem? Vamos lá, o que importa? O nosso pensador aí, filósofo, economista, ele foi numa fábrica de alfinetes e ele observou a organização de produção. E ele concluiu que era mais produtivo dividir o trabalho em etapas. Essa divisão, né, ela ia permitir que o trabalhador ele se especializasse e se aperfeiçoasse numa função específica. Esse aumento da produtividade, né, ele nada mais era do que você aumenta a produtividade quando você divide o trabalho, ou seja, você especializa o seu funcionário. Ele fala também que a possibilidade da divisão do trabalho ela é limitada pelo tamanho do mercado que você tem acesso, tá? Então, se você tiver um mercado que não tem muito acesso para você fazer uma troca, então a divisão do trabalho fica meio limitada, porque as pessoas vão ter que fazer, vão ter que se especializar menos. Por exemplo, ele dá exemplo da ilha, né? Eu estou numa ilha, só tem eu. Eu vou ter que construir minha casa, eu vou ter que pegar minha comida, eu vou ter que fazer tudo sozinho. E pode ser que eu não faça direito tudo. Agora, se eu estou numa ilha com mais pessoas, o ideal, né, nessa divisão do trabalho, é que eu me especialize em algo que eu seja tão boa que as outras pessoas queiram trocar comigo. Inclusive, no livro dele, né, eu esqueci o nome agora, é alguma coisa das nações. Me desculpem, pessoal. Mas no livro que ele fala sobre essa teoria, ele acaba dizendo que as nações deveriam fazer isso, se especializar muito em alguma coisa para ter, entre aspas, uma moeda de troca. Então, na divisão do trabalho, essa vantagem, né, de você fazer bem um serviço, de focar a sua energia naquilo que você tem eficiência, você acaba trocando pelos bens dos outros. Então, quanto maiores as interações humanas, maiores são as possibilidades de você dividir o trabalho, porque você tem pessoas para dividir o trabalho.
O Adam Smith, ele defendia uma divisão do trabalho, porque assim o trabalhador ele vai ser responsável por uma especificidade no processo de produção. Então, criando uma mão de obra com excelente qualidade. Tinha uma teoria das nações, lembrei. Com essa teoria aí das nações, ele fala, né, que os países eles deveriam se especializar em produtos específicos e vender para o mercado. Fazer muito bem é ser imbatível. Ele também fala que a especialização ela gera um melhor uso dos recursos disponíveis, porque você vai fazer muito bem, então você vai usar melhor os recursos que você tem ali com você, e aí vai dar uma maior riqueza e um bem-estar para os membros da sociedade. Esses conceitos, eles, como eu já tinha dito, eles vão pertencer a uma época específica. Tudo bem? Pessoal, eu vou deixar aqui o meu muito obrigada por vocês terem me acompanhado até agora. Espero que vocês tenham entendido. Tem uma apostila bem completinha com alguns exercícios. Não deixem de curtir o canal, não deixem de curtir esse vídeo e também não deixem de curtir o @JotoExplica lá no Instagram. Tudo bem? Tchau, pessoal, e até a próxima!